o que é que Jesus estava dizendo para a igreja naquela época? Olha, os judeus podem até estar te perseguindo, mas o controle ainda está na minha mão. Eles podem até se levantar contra vocês, mas eu ainda tenho a chave de Davi e eu ainda sou o dono de todas as coisas. Ele estava dizendo para aquela igreja, olha, a autoridade ainda é minha. Eles dizem que são judeus, mas quem é o Messias sou eu, Jesus de Nazaré. Quem é o verdadeiro descendente de Davi sou eu. E aquilo que eu abro, ninguém pode fechar. Tudo que os judeus queriam era fechar aquela portinha do Evangelho. Eles tinham se levantado porque a igreja começou a influenciar. A igreja começou a crescer, começou a ganhar almas. E toda vez, bispo, que uma igreja começa a dar fruto no lugar, começa o levante para poder fechar. Foi dito hoje pela manhã, pastor Alex. A irmã Maria acabou de falar. Quando a gente se coloca na disposição para fazer algo de Deus, quando não é o diabo, é alguém que se levanta para querer parar. Então Jesus já começa chutando o pau da barraca, dizendo, ei, não se preocupe, porque aquilo que eu abri, homem nenhum pode fechar, pode até mudar de lugar, pode até se levantar, mas aquilo que Deus disse que vai ficar de pé, vai ficar de pé. A perseguição era grande, a ponto de no versículo 9 ele chamar da sinagoga de Satanás. Imagine, a perseguição que os judeus tinham era tão grande, porque eles não aceitavam que os crentes são verdadeiramente o povo de Deus. Eles diziam que a religião verdadeira, que o povo de Deus era ele. Aí no versículo 8, olha como Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus começa dizendo no versículo 8, olha, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus não está à procura de crente forte. Deus não está à procura de super crente. Deus está à procura de crente temente a Deus, que tem coração quebrantado, que assume que tem pouca força, mas que guarda a palavra, mas que permanece fiel, que não negocia princípios e permanece firme com o Senhor Jesus. Ele disse, olha, mesmo tendo pouca força, eu pus uma porta aberta diante de ti. Irmão, essa porta aqui não é porta de emprego, não. Essa porta aberta aqui não é porta de trabalho, não. Essa porta aberta é um local para congregar, para se ouvir a palavra de Deus. Aí o engraçado é que Jesus diz, olha, eu conheço as suas obras. Eu sei que você tendo pouca força. Às vezes tem pessoas que têm visto a gente, sabe que a gente está com pouca força, ela resolve apontar. Só que Jesus diz assim, ó, eu conheço as tuas obras. O homem pode até olhar e falar, por que está desse jeito? Por que entregou? Por que não quer mais? Mas Jesus está dizendo, eu conheço o teu caminhar, eu conheço o teu levantar, e eu sei que mesmo com pouca força, você não negou o meu nome. Nem todo dia a gente está bem, igreja. Nem todo dia nós somos super crente, não. Tem dia que é difícil até levantar da cama. E às vezes a gente acha que Jesus só está conosco no dia que a gente está forte. Às vezes a gente acha que Jesus está conosco só quando a gente faz a obra. Não! Ele não reclamou da pouca força. Ele elogiou porque guardou a palavra. E crente que guarda a palavra no dia mau, ele tem reserva. Crente que guarda o que é pregado no dia da dificuldade, ele permanece de fé. Crente que no dia da adversidade é caluniado, permanece de pé. Por quê? Porque guardou a palavra e não negou o nome dele. Mas crente que não guarda a palavra é levado por qualquer vento. Qualquer coisa na igreja é motivo dele desviar. Qualquer escândalo que acontece no mundo, ele diz, está vendo aí? Ele fica procurando, irmão, erro dos outros para justificar o erro dele. Fica o dia todo no YouTube vendo fofoca de crente para justificar o pecado. Isso aí é um pensamento de Satanás. Tem crente que abre a boca e diz assim, mas no inferno está cheio de pastor. Não é porque o inferno está cheio de pastor que eu e você temos que ir para lá. É assim mesmo. Crente Maria vai com as outras. Crente que não tem convicção do Deus que serve. Crente que nada está bom,
ruim, a igreja é ruim, o louvor é ruim. E você, como está a sua vida e a minha vida? Quem não guarda a palavra fica buscando erro nos outros para justificar o seu pecado. Não faz nada e não quer que ele faça nada. Há poder no teu sangue, Jesus. Sambalate e Tobias. Ninguém está fazendo nada, Tiago. Mas quando se levanta para fazer, critica. Eita, Jesus que fala. Em vez de tomar posição do que Deus chamou para fazer, não. Ele fica querendo puxar o irmão que está fazendo para trás. A igreja estava sendo perseguida, mas eles continuaram fazendo a obra. Hoje em dia, irmão, a gente vive uma vida tão boa, a vida cristã, que para nós perseguição é quando algum irmão se levanta dentro da igreja. Hoje a gente tem liberdade de culto. Você pode evangelizar o que você quiser, mas não era assim. Vários desses irmãos aqui foram mortos por causa da perseguição, mas não desistiram de pregar o evangelho. É verdade. Aí tem gente que não quer pregar mais porque pregou e você não gostou da mensagem. O problema é seu. O problema é nosso. A Bíblia diz, olha, examinai de tudo e retém o que é bom. O que for pregado para você, toma posse da palavra, o que não for, deixa passar. Crente bicudo não pode mais pregar a palavra de conserto. Quer vir para a igreja, ouvir o que quer ouvir. Aqui não é show que você paga para ouvir o que você quer. É duro, irmão. É duro. A espada corta daqui para aí. Aleluia. Mas é verdade. Tem igreja que se pregar as mensagens que nós pregamos aqui, nós somos expulsos. É verdade. Tem igreja que você não pode criticar, você não pode pregar, porque o dízimo de fulano de tal é alto. É verdade. Mas graças a Deus que ainda tem igreja que prega o verdadeiro evangelho. E graças a Deus que ainda tem crente como compromisso como você, que ainda prega a verdade, doe quem doer, que ainda se levanta para fazer a vontade de Deus, mesmo tendo pouca força. Aí no versículo 9 diz, olha, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem aos teus pés, porque para que saibam que eu te amo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Prostrado aos pés? Se prepara. Porque aquele que te persegue hoje vai ser o mesmo que vai bater na sua porta pedindo para você orar pela vida dele. Se prepare, porque Deus é especialista em pegar perseguidor para se tornar perseguido. Quer ver um? Paulo. Deus fala para Ananias, ei, vai lá, ora por ele. Aí Ananias disse, não vou não, ele mata. Aí Deus vira para Ananias e fala assim, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. E ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. Deus pega o perseguidor, irmão, e bota para virar perseguido. A gente precisa entender que se a gente ficar na posição, todos aqueles que se levantam contra a igreja, contra a nossa vida, eles vão vir e vão pedir perdão. Aí Jesus diz, olha, eles vão vir prostrados aos teus pés, para que saibam que eu te amo. Aleluia. Deus é um Deus de amor, irmão. Essa igreja estava sendo provada. E todos nós, quando estamos sofrendo provação, a gente pergunta, cadê o Senhor, pastora Mari? Muitas vezes a gente acha, pastora Anivalda, que Deus está longe diante do nosso sofrimento, bispo. Muitas vezes a gente acha que Deus está indiferente, que Deus não está vendo o que está acontecendo. Aí quando Jesus escreve, olha, para que saibam que eu te amo, Jesus está dizendo, para que saiba que eu ainda me importo com você, para que saiba que eu ainda cuido de você, e para que saiba que eu sou o Jesus que ainda zelo pela tua vida. Eles vão saber o Jesus que você serve. Deixa perseguir, deixa levantar, deixa o mundo dizer que a igreja está acabada, que a igreja vai fechar. Não vai fechar, porque a igreja ainda tem um juiz, a igreja ainda tem um advogado, e a igreja serve a um Deus que é vivo e que ele ainda é Senhor dos exércitos. Ele é o dono das nossas vidas.
Pode se levantar projeto de Satanás do que quiser, irmão. Aborto. Pode se levantar o que quiser. A igreja vai continuar de pé. Não é porque nós somos fortes, não. É porque o Deus que a gente serve é forte. Aí o texto diz, versículo 10. Pastor, por favor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam. Aqui está se referindo tanto à tribulação que aquele povo estava passando naquele momento, e ao meu ver, na visão pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja é arrebatada antes da tribulação, Jesus está dizendo, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, da hora da tribulação. Aqui está a resposta, irmão. Para quem, assim como eu, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Sabe quem é que vai ser arrebatado? Não é quem roda no mistério, quem prega bem, quem fala bonito, quem tem boa eloquência, quem escreve bem, quem toca bem. Tudo isso é legal. Quem vai ser guardado da hora da tribulação é quem guarda a palavra. Glória a Deus. Você está achando que esse livro bonitinho aí, que eu costumo chamar de ponto 66, porque tem 66 livros, vai ficar disponível para você ler a vida toda? Dá uma pesquisada, existem vários países que a Bíblia são proibidas. Todo mundo sabe que eu não gosto de pregação ideológica. Negócio de esquerda, direita, comunismo, nada disso eu gosto. Mas a verdade precisa ser dita. Hoje você tem a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. E o que é que eu e você estamos fazendo? Negligenciando o estudo da palavra de Deus. É por isso que quando esse livro começar a ser proibido, vai ter muito crente que vai ficar perdido. Porque ele não sabe para onde vem, nem sabe para onde vai. É por isso que Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. A oportunidade que nós temos de buscar ao Senhor não é amanhã, quando tudo começar a ficar difícil. A oportunidade que nós temos de buscar ao Senhor é hoje. Hoje a palavra está sobre a nossa disposição, irmão. E muitos negligenciam. Muitos na hora da palavra, da sede, da fome. É o tal da unção da sede, a unção do xixi. Na hora do louvor, a igreja toda fica de pé. E parabéns por isso, tem que continuar assim. Mas tem igrejas por aí que na hora da palavra o povo vai lá para fora e começa a conversar. Mas naquele grande dia, irmão, vai ser cobrado de nós. De qual forma? Deus vai cobrar juízo? Não. Vai ser cobrado porque a gente não vai saber o que fazer. E é por isso que a gente tem que orar pelos pastores da igreja que você congrega, para que Deus dê graça, para que Deus dê entendimento e dê revelação da palavra, para que eles venham nos ensinar o que vai acontecer e da forma que nós temos que nos portar. Aí Jesus diz: eu vou te guardar da hora da tentação. E no versículo 11, ele diz assim, ó: eis que eu venho sem... guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua... Ele vem como, igreja? Sem demora. Está sofrendo? Calma que ele está vindo. Quando a perseguição se levantar com a igreja, se prepara que ele está vindo para buscar. Na hora que tudo apertar, se prepara que é nessa hora que Jesus está vindo. Mas não é isso aqui que eu quero destacar. Olha o final do versículo: para que ninguém tome a tua coroa. Ele não está dizendo que vai dar. Ele está dizendo para que ninguém tome. Sabe por quê? Ele já deu. Você já está listado no exército de Jesus. Você já faz parte do exército de Deus. E o que ele está dizendo era: filho, toma aquilo que tu tem para que ninguém roube a sua. Você não vai ser salvo. Você já foi salvo. A salvação não chegou para você não. Perdão, a salvação não chegará para você não. A salvação já chegou na tua vida desde o momento que você entregou a sua vida na mão dele. Glória a Deus. Eu não tenho dinheiro, mas tu tem a salvação. Guarda a tua salvação. Glória a Deus.
Coroa, irmão, só recebe quem é rei. Coroa só recebe quem é príncipe. Coroa só recebe quem tem posição de honra. Rei, quem sabe aqui na terra você é desprezado. Mas eu vim nessa noite te dizer uma coisa. Te prepara, porque lá no céu há um lugar de honra preparado para você. Lá no céu tem uma posição de honra preparada para você. Glória a Deus. Não deixa ninguém tomar tua coroa, igreja. Segura a tua salvação igual menino quando apanha. Aleluia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi criança. Quando eu era guri, uma vez eu perdi dinheiro de comprar o pão, irmão. Meu Deus. Cheguei em casa, tomei uma surra que eu não sabia nem qual era mais meu nome. Irmão, sem brincadeira nenhuma, acho que eu passei um ano. Minha mãe me dava o dinheiro. Sabe como eu ia para a padaria? Assim, ó. Olhando para o dinheiro, para não perder. É assim que a gente tem que cuidar da nossa salvação. Olhando para não perder. Aleluia, Deus. Zelando para não perder. Tendo cuidado. Aleluia. E lembrando todos os dias, olha, tem algo que Jesus já me deu. Quando ele morreu naquela cruz. E eu tomei posse daquele perdão que é a salvação. Aleluia. Todas as outras coisas, irmão, vão ser acrescentadas. Mas a prioridade na vida do crente tem que ser a sua salvação. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo. Sabe o que acontecia em Filadélfia? Terremoto. Aconteceu várias vezes na história. Prédios, pastor Isaías, eram construídos. Quando vinha o terremoto, desabava. Então eles tinham que se reunir direto para poder construir novos prédios. E para incentivar quem tinha dinheiro para doar, eles faziam o seguinte, olha, quem doar, o nome dele vai ser escrito na coluna do prédio. Então, quando você vai ver fotos antigas da cidade, tem lá o nome de um bocado de gente que ajudava a construir o templo. Perdão, um prédio, seja hospital, escola, qualquer outra coisa. E Jesus está falando numa linguagem para que aquele povo entendesse, olha, quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Sabe por que Jesus estava dizendo isso para aquela igreja? Olha, aqui vocês são açoitados pelos terremotos. Mas onde eu vou escrever teu nome, a traça não entra, a ferrugem não acaba, não tem choro, não tem lágrima, não tem ladrão, não tem tristeza, lá todo mundo salta de alegria. Jesus está dizendo, você não vai escrever o seu nome onde qualquer terremoto pode apagar. Eu estou escrevendo o seu nome no livro da vida, porque lá só quem pode arrancar sou eu, e seu nome está escrito com a marca do meu sangue. O teu nome não pode ser apagado, a não ser que você queira. Jesus está dizendo, olha, eu vou escrever o seu nome de um lugar eterno. Aleluia. Onde ninguém pode apagar, irmão. Glória a Deus. Não é igual a conta da corda, não, que quando atrasa, corta. Eu vou escrever num lugar eterno, por isso que ele está dizendo, olha, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Aí Jesus termina a carta dizendo, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se fosse essa carta somente para essa igreja, no versículo 13 estaria, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ele diz às igrejas, é porque além das outras 7, essas cartas também servem para nós que estamos aqui no dia de hoje. Então se a gente observar, era uma igreja que sofria perseguição, mas que Jesus se agradava das obras dele. E agora a gente vai entrar na igreja de Laodiceia, que Jesus não estava agradando. Jesus não estava feliz com aquela situação. O versículo 14 diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O versículo 15 diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha. Irmão, pior do que crente frio é crente morno. Sabe o que é crente morno? Aquele que parece que é quente, mas não é. Aquele que parece que é cheio do Espírito Santo, mas não é. Jesus está dizendo, olha, antes você fosse frio, é mais fácil com humildade a gente chegar, pai, eu estou frio, pai, eu estou caindo, pai, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu vou desviar. Porque o crente cheio de ego, cheio de soberba, já não ora mais, já não lê a Bíblia mais, já não jejua, já não cultua, já não tem mais prazer. Aí chega na igreja e dá glória a Deus mais alto, exorta todo mundo, continua com a pose, critica todo mundo. Esse é o crente morno, crente em cima do muro, crente cheio de talento, de dom, crente que prega, crente que ora, que louva, que intercede, mas ele está colocando uma capa. Vem para a igreja sem propósito, vem para a igreja como se fosse mais um culto, vem para a igreja, mas fica pensando com as coisas do dia a dia, já não coloca mais um louvor na TV, já não ouve mais pregação, já não sente mais a chama do Espírito Santo arder no coração, mas ele continua dizendo que está tudo bem. Não está, igreja. Jesus está dizendo, olha, quem dera você fosse frio, ou quem dera você fosse quente. Deus está dizendo nessa noite, está na hora de você tomar uma posição e dizer quem você é na presença de Deus. Mais uma vez, Jesus está usando um exemplo daquela cidade. Aquela cidade de Laodiceia ficava entre duas cidades. Uma, Colossos, no alto da montanha, que tinha água gelada, água que era boa para beber. E ela ficava perto de uma cidade chamada Hierápolis, que tinha água quente, água termal, água boa para tomar banho. Só que a água daquela cidade era água morna. E água morna dá vontade de vomitar. Se você está com vontade de vomitar, se sentindo mal, pega um pouquinho de água morna com limão para tu ver um negócio. É por isso que Jesus está dizendo, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque eu não estou aguentando mais a hipocrisia desta igreja. Ele se referindo à igreja de Laodiceia. Está na hora de você tomar uma posição nesta noite, definir quem é você na presença de Deus. Está na hora de eu e você começar a tomar uma posição de Deus na rua, em casa, no trabalho. Se você é crente ou você é crente morno. Tem dia que a frieza bate. E Jesus não está criticando quem está frio. Jesus está criticando quem é morno. Jesus está criticando quem vive de aparência. É leão no púlpito, é leão na igreja, mas em casa é um gatinho. Na igreja é homem, mas em casa não exerce o papel de homem. Na igreja é uma bênção, mas em casa é fofoqueira. Amaldiçoa o marido, amaldiçoa todo mundo. Crente morno, crente Raimundo, sabe o que é isso? Um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na presença, um pé no mundo. Você que está frio, é facinho ficar quente. Mas o que Jesus está criticando, irmão, é a mornidão da igreja. Por que não tem mais cura? Por que não tem mais poder do Espírito Santo nos cultos? Porque a igreja está ficando morna. Não estou falando de tabernáculo, igreja mundial, igreja da terra. Morna! Misturou com o mundanismo. São João gospel. Carnaval gospel. Natal, peru gospel. Ó, sabe qual é o problema? Aquela palavra assim, ó. Deus conhece meu. Deus não é cardiologista.
A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E que o Espírito Santo sente ciúme de nós. Aleluia. Misturou tudo. Você vai lá no centro. O linguajar do pessoal que está vendendo lá na calçadão. E aí bênção. E aí vaso. E aí terra. Aí tu para e olha assim. Rapaz, é crente ou não é? Dou a paz do Senhor ou não dou? Não sabe mais, irmão. Aí ele fala assim, rapaz, eu sou muito temente a Deus. Eu sou crente, irmão, tu congrega hoje? Não congrego não. Todo dia eu escuto o bispo Bruno Leonardo, de manhã, meio-dia e de noite. Cadê as minhas ovelhas queridas? Não é sobre religião, é sobre a palavra de Deus. Vai nessa, irmão. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, se não me falha a memória, 16 e 17. O julgamento começa pela casa de Deus. Se é com dificuldade que o justo se salva, o que dizer do ímpio e do pecador? É com dificuldade que o justo se salva. Então Felipe está querendo botar que o céu é mais longe do que ele pensa. Irmão, o céu é mais distante do que a gente pensa. E para o céu é mais difícil do que a gente pensa. E é por isso que Jesus aparece para essa igreja e começa a advertir. E no versículo 17, pastor Alex, olha o que ele diz no versículo 17. Jesus dá a revelação porque aquela igreja estava daquele jeito. E no dia de hoje não é diferente em muitos lugares. Apocalipse 3,17 diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és cego, um desgraçado, miserável, pobre, cego. Será que Jesus estava com raiva dessa igreja? Se tem duas coisas que Deus sagrada na vida do crente, se chama humildade e mansidão. E se tem uma coisa que Deus abomina, se chama soberba. E a pior soberba de todas é: eu não preciso de ninguém. Aleluia. Muita gente já abriu a boca aqui para dizer isso. E muita gente aqui já ouviu pessoas dizerem assim, bater no peito, chega, bate com raiva. Eu não preciso de ninguém. Eu sou o dono da minha vida. Mentira. Quando Jesus estava indo para o Calvário, irmão, de tanto ele apanhar, ele não aguentou levar a cruz. Quem foi que ajudou ele a levar a cruz? Simão Sirineu. Se até o Filho de Deus precisou de ajuda, imagine eu e você. Quando Jesus estava orando no Monte das Oliveiras, Jesus chama Pedro, Tiago e João: ei, me ajude a orar. Aí tem um bocado de crente super-homem, crente Clark Kent. Eu não preciso que ninguém ore por mim. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho o meu trabalho. Eu pago as minhas contas. É mesmo, crente? Deus abomina a soberba. E o problema dessa igreja aqui era a soberba. Porque ela disse: rico eu sou, enriquecido e de nada tenho falta. Aquela igreja tinha tudo, só não tinha Jesus. Aí eu lembro de Moisés, pastor Alex. O povo de Israel começa a porcar. Moisés sobe para o monte. O povo constrói um bezerro de ouro. Aí quando ele vai descendo, Deus fala com ele: Moisés, o teu povo está pecando. Aí ele desce e fala assim: eu ouço alarido de guerra. Aí Josué disse: não é alarido de guerra não. Chega lá, tu vai ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá, o povo estava idolatrando um bezerro de ouro. Moisés quebra a tábua dos 10 mandamentos. Moisés se ira, manda passar espada em todo mundo que negou ao Senhor. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: olha, Moisés, aquele povo pecou, mas eu ainda vou cumprir as promessas que eu tenho na tua vida. Eu vou mandar um anjo adiante de ti para cumprir tudo aquilo que eu tenho te prometido. E a resposta de Moisés, sabe qual é?
eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. Não adianta ter dinheiro se não tiver a presença. Não adianta ter o melhor carro, a melhor empresa, o melhor emprego, se não tiver a presença de Jesus na vida dele. Não adianta ter templo bonito, não adianta ter cadeira confortável, se Jesus não estiver dentro da igreja. Não adianta, não adianta. Se puder ter os dois é bom, mas eu prefiro ficar com a presença. Precisamos, irmão, priorizar a presença de Deus. Tem igrejas por aí, irmão, que o culto é tão lindo, o palco é lindo, o som é lindo, a cadeira é confortável, o ar-condicionado é gelado, que eu nem sou, nem transpiro quando chego lá, mas quando eu chego lá, falta a presença que queima dentro do coração. Falta arrependimento, falta lágrima nos olhos, falta quebrantamento. O gostoso é quando a igreja se une e começa a construir essa igreja. Faz feijoada, faz rifa, faz brechó, faz bazar, faz tudo. Pode ter um templo bonito? Pode. Só não esquece da presença. Aleluia. Pode ter uma casa boa? Com certeza pode. Se comprar na minha mão, melhor ainda. Pode ser na de Regiane também, mas se for na minha, melhor ainda. Valnei também. Compra na minha mão e aluga com eles. Não adianta, irmão, se não tiver presença. E o que Jesus estava dizendo, olha, no versículo 18, já estou encerrando. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Ó, irmão, essa cidade, ela tinha bancos, e trabalhava com ouro. É por isso que Jesus está falando de ouro. Essa cidade trabalhava com vestes, com material têxtil, fabricação de roupa. É por isso que Jesus está dizendo, olha, para que você compre vestes brancas. E essa igreja, essa cidade, tinha uma faculdade de medicina que produzia um colírio, que era um colírio muito bom, que era muito vendido. Então Jesus está falando na língua que aquele povo entende. Só que no versículo 18, ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de coisas espirituais. Porque aquela igreja tinha ouro, aquela igreja tinha as vestes bonitas, aquela igreja tinha colírio, mas não tinha ele. Aí ele diz, ó, aconselho que de mim compres ouro. Ou seja, eu aconselho que você adquira de mim. Porque o que eu posso te dar não é dessa terra. A riqueza que eu posso te dar são as riquezas espirituais. O que Jesus está dizendo, o ouro que eu posso te dar são as minhas revelações e os dons do meu Espírito Santo. Quando Jesus diz que você precisa de veste branca, sabe o que é? Perdão para o meu teu pecado, veste nova, purificação. Jesus está dizendo, adquire de mim veste branca, para que ele exponha a tua nudez. Lembra de Adão e Eva? Pegaram a figueira para tentar tapar a sua nudez. Aí Deus foi lá, matou o animal e da pele desse animal vestiu Adão e Eva. E quando Deus está falando de colírio, para que vejas, é para que Deus tire a cegueira espiritual da nossa vida. E você sabe qual é o pior tipo de cegueira espiritual? É aquela cegueira que você vê pecado em todo mundo, menos em você. Todo mundo erra, só você que é o gostosão. É o pitbull enraivado. Vocês gostam, né? É o gostosão, irmão. É o bam. Só que Jesus está dizendo, essa cegueira vai sair do meio da igreja hoje. Porque crente que eu tenho encontro, a primeira coisa que ele assume é pecador. Quando Isaías teve a visão que ele encontra-se com o Senhor, ele diz, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de gente com lábios impuros. Todo crente que tem um encontro com Jesus, ele assume que é pecador. Mas quem ainda não teve, ele costuma justificar o outro.
A culpa é da esposa, a culpa é da mãe, a culpa é da família, a culpa é da cidade onde ele nasceu, a culpa é de todo mundo, menos dele. Eita Deus! O que Jesus está dizendo para aquela igreja é: vocês precisam aprender comigo o que é riqueza. Estou encerrando, versículo 19. Olha o que é o amor de Deus, irmão. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja fiel. Mas a igreja de Laodiceia não era uma igreja fiel. Mas olha o que Jesus diz no versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos que eu amo. Todos que eu amo. Não é porque você errou, porque você pecou, que você desviou, que você se afastou, que Deus deixou de te amar. Não é porque você está morno, porque você está frio, que você está sem força, que você não quer pregar mais, que não quer orar mais, que Ele deixou de te amar. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus não é o homem que te abandona nos dias maus. Deus é o Deus que se lembra mesmo quando você dá as costas para Ele. Deus é o Deus que te ama mesmo quando você pensa em desistir. É o homem que só te ajuda quando você tem alguma coisa para oferecer. Ele disse para a igreja de Filadélfia: ora, para que saiba que eu te amo. A igreja de Filadélfia era fiel. Mas essa igreja não era, não. Mas nem por isso o amor dele deixou de habitar naquele lugar. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Deus ainda te ama. Deus ainda tem um projeto na sua vida. E Deus ainda quer transformar a sua vida. Mas tem uma coisa: se pois e se arrepende. Sabe o que é ser zeloso? Guarda a minha palavra. Recebe a instrução, recebe o conserto da parte de Deus e se arrepende hoje daquilo que está te afastando dele. Versículo 20, para encerrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele... Sabe onde é que Jesus estava naquela igreja? Do lado de fora. Tem igrejas, irmão, que a presença do Senhor já está lá fora. Tem igreja que não é mais a presença de Deus que habita nos cultos. Tem lugar que Deus já não se manifesta mais. Tem local que a presença foi colocada de lado. Só que, irmão, não tem como eu ler isso. Eu estava lendo esse texto hoje. O Senhor falou algo comigo assim: filho, lembra quando tu era criança, que você não era convidado para os aniversários e a gente ficava na porta esperando um pedaço de bolo? Toda criança aqui passou por isso, irmão. Tem igreja que Jesus está na porta implorando para entrar. E ninguém tem aberto a porta para ele entrar. Tem igreja que ele está do lado de fora batendo: abre, igreja, eu quero entrar. Tem corações aqui nessa noite que Jesus fala: eu quero entrar para fazer morada, e você não está dando espaço. Tem gente aqui nessa noite que sabe o tamanho do propósito que Deus tem na tua vida, mas não tem dado espaço para ele trabalhar. Até ouve ele bater na porta, mas não abre a porta para ele entrar. Abre a porta do coração, igreja, para ele fazer morada. Tudo que ele quer é ter intimidade com você. Tudo que ele quer é se revelar para você. Tudo que ele quer é contar segredos para você, igreja. E te dar salvação. Aí ele diz: olha, filho, eu estou à porta, eu estou batendo, mas eles não estão me ouvindo.
Jesus precisa entrar na nossa casa, igreja. Tem entrado todo tipo de coisa na nossa casa, menos Ele. Entra todo tipo de filme, entra todo tipo de música, mas Ele não entra. Mais importante do que Jesus entrar na igreja é entrar no meu coração, entrar na nossa casa. É por isso que Ele diz, olha, se alguém ouvir a minha voz, meu Deus, como é que o Deus Todo-Poderoso abre a boca e diz, se alguém ouvir a minha voz, igreja, é porque Ele está falando e a gente não está ouvindo. É porque Ele está falando e a gente não está ouvindo, igreja. Aleluia! Se alguém ouvir a minha voz, Aleluia! aí Ele diz, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Deus quer usar você para ganhar muita gente nessa terra. Aleluia! Mas as primeiras pessoas que Deus quer que você ganhe para Ele é a sua casa. É a sua família. Aleluia! Lembra de Davi? Acabaram-se os filhos, sim, acabou. Mas tem um, não tem nem nome, viu? Tem um que ainda está onde, Elias? No pasto. Aleluia! Irmão, o profeta Samuel poderia ter lá no pasto e ungir Davi no pasto. Mas sabe o que ele fez? Vai lá chamar. Quem foi chamar é quem queria ser ungido. E quando ele chegou, ele trouxe, foi na presença de todos. E o óleo desceu na cabeça de Davi, na frente de todos os irmãos que se levantaram contra ele. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que a Bíblia quer dizer para mim e para você nesta noite? O primeiro lugar que Deus vai derramar uma graça especial é dentro da sua casa. Para que todos aqueles que têm duvidado do que Deus é na tua vida, venham ver que Ele é contigo. E a presença de Deus vai habitar dentro da sua casa. Quando você abrir a porta do seu coração. Você nessa noite que precisa de oração, vem aqui na frente. Você que assume que está morno, você que assume que está frio, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tiago, meu apóstolo, cantar um louvor daquele jeito ali, meu irmão. Aleluia! Vem aqui na frente, igreja, eu quero orar por você nesta noite.